Como que eu tenho tanta coragem para ser autêntica? Essa é uma pergunta que chegou numa caixinha lá no Instagram, eu resolvi trazer para cá. Porque eu sempre fico pensando que talvez ela esconda uma outra pergunta. Porque eu não acho que a maioria das pessoas tenha medo, essencialmente, de ser autêntica. Eu acho que a maioria das pessoas tem medo do que pode acontecer quando ela começa a ser autêntica. Medo de decepcionar alguém, medo de perder vínculo, medo de ser criticada, medo de não ser mais aceita em determinados grupos. E isso muda totalmente a nossa conversa sobre o tema. Porque tem uma ideia muito bonita de que basta decidir ser você mesma, como se a autenticidade fosse um botãozinho que você vai lá, aperta numa segunda-feira de manhã e pronto. Só que o nosso corpo, ele tem uma história, ele tem um sistema nervoso, ele tem memória, ele é complexo. E quando a gente nasce, a primeira grande necessidade da vida não é descobrir quem a gente é sobreviver. E sobreviver para um bebê significa vínculo. O Winnicott, dentro da psicanálise, dizia que não existe bebê sem ambiente. Então, ele acreditava que nós nos construímos na relação. A nossa identidade, ela começa a nascer no encontro com quem cuida da gente, os nossos principais cuidadores. E aqui tem uma encruzilhada muito importante, porque imagina uma criança super espontânea. Ela ri alto, ela faz pergunta, ela chora quando tá triste, ela demonstra raiva, ela inventa história, ela é curiosa. Agora, imagina que toda vez que ela manifesta quem ela recebe crítica, ou punição, ou rejeição. O que essa criança vai começar a fazer? Você acha que ela vai continuar sendo ela mesma ou ela vai se moldar para manter aquele vínculo? Ela escolhe a sobrevivência. Ela vai começar a observar aquele ambiente e aprender, ainda muito petitinha, que se ela falar desse jeito, a mamãe sorri. Mas se eu fizer isso, o papai não gosta muito de mim. Se eu esconder essa parte, ninguém vai brigar comigo. Sem perceber, ela vai costurando uma personalidade adaptada. E é por isso que eu tenho tanto cuidado quando alguém me diz, é só ser você mesma. Porque para muitas pessoas, ser elas mesmas já foi muito perigoso lá atrás. E o corpo, ele lembra, mesmo quando a memória consciente esqueceu, ela nem vai lembrar disso. A neurociência hoje confirma algo que muitos terapeutas já observavam há décadas, mas não tinha meio que como provar. Que as primeiras experiências de apego moldam profundamente a forma como a gente percebe segurança, rejeição e pertencimento. O cérebro infantil, ele vai sempre priorizar vínculo antes de autonomia. E faz sentido, porque sem vínculo não tem sobrevivência. Só que aí acontece uma coisa muito curiosa, o nosso RG muda, o nosso corpo muda, só que muitas das regras internas continuam sendo aquelas que uma criança criou para continuar sendo amada, para continuar sobrevivendo. E aí, a vida adulta nos convida a perguntar, quem sou eu sem essas adaptações? E essa pergunta, nossa, eu amo ela assim, me dá tesão. Porque ela não é uma pergunta que tem uma resposta pronta, assim, tipo, bate pronto. Ela é uma pergunta pra morar dentro da gente, sabe? E quem sou eu quando ninguém tá esperando nada de mim? Do que eu realmente gosto? O que eu penso quando eu não tô tentando agradar? Quais os sonhos são meus e quais eu herdei da minha família? Quais opiniões nasceram da minha experiência de verdade? Quais eu só comecei a repetir porque era mais seguro concordar? Percebe como isso muda tudo? Assim, muda o jogo mesmo. Você se torna um agente ativo na vida e não mais passivo. A autenticidade, ela começa a deixar de ser aquela performance e ela vai virar uma grande investigação. Uma investigação deliciosa, muito confusa às vezes, muito desafiadora, mas ela é profundamente libertadora, porque você começa a encontrar pequenos pedacinhos seus espalhados pela vida. E tem uma tendência muito humana e muito insana de querer que a identidade seja pronta, fechada, definitiva, como se fosse uma caixa. E aí é como se quando você se descobrir quem é, você não pode mais mudar de opinião. Como se fosse uma fotografia. Nossa, descobri quem eu sou, pronto, minha identidade. Agora não posso mais mudar. Imagina, isso é uma ilusão tremenda do ego, para nos deixar ali no espaço seguro. Porque o fluxo da vida, ele é contínuo, a gente vai se resgatando, a gente vai se conhecendo como um rio mesmo. A identidade é esse grande relacionamento com nós mesmos e com a vida. E relacionamentos saudáveis exigem presença, exigem curiosidade, escuta, você conversa com seus amigos para conhecê-los melhor, não é?
Então, aí você vai fazer perguntas, você vai observar, você vai respeitar o tempo deles. E por que seria diferente com a gente mesmo? Por que a gente lida como se fosse diferente? A autenticidade não é uma linha de chegada. Ela é esse grande relacionamento contínuo com você mesmo. Então, é preciso muita curiosidade e disposição. Porque é um relacionamento onde você vai conhecendo novas camadas. Você vai deixando algumas para trás, vai conhecendo novas. E aí você vai perceber que não precisa continuar sendo quem você sempre foi para sobreviver. E isso demanda uma disposição enorme, porque tudo que a nossa mente quer é se manter segura e se manter também pertencente aos grupos que ela sempre pertenceu. Imagina poder descobrir que hoje você pode escolher de forma diferente e você percebe que o medo não desapareceu, ele tá ali, mas você já não é aquela criança que tinha muito medo. Então hoje você sabe dirigir. A criança não podia dirigir, então não era ela que estava dirigindo a própria vida. Hoje você coloca o medo aqui, ó, no banquinho do passageiro. E faz parte de ser adulto começar a perceber que você pode perder a aprovação de algumas pessoas sem perder o amor por si mesmo. E você pode também decepcionar expectativas sem abandonar a sua essência. Você pode criar vínculos onde você não precisa ficar negociando quem você é para continuar pertencendo, porque você tem poder de escolha. A criança não tinha poder de escolha, mas hoje você é adulto e você tem. Eu gosto de enxergar essa fase da vida como o contraponto da vida adulta, além do que ela entrega de exigências, né? Exigência de dar conta de muitas coisas e os boletos infinitos que vão chegando. Mas ela também entrega essa grande oportunidade que se você escolhe, decide e tem disposição de navegar por esse caminho, de trilhar essa grande jornada de volta para você, né, reconhecendo que você não precisa mais tanto se anular para pertencer, porque à medida que você vai caminhando, você vai compreendendo que há espaços seguros para ser quem você é, mas que o principal espaço que precisa começar esse movimento é o seu interior, é você principalmente se aceitando como você é. Nem todo mundo vai aceitar quem você é, mas a partir do momento que você decidiu parar de se abandonar para ser aceita, aí você vai encontrar pessoas que estão nessa mesma frequência. E para mim isso é um baita significado de coragem, né? E todo mundo sabe que coragem não é ausência de medo, mas é olhar para aquele medo de fato antigo e agradecer, porque um dia ele te protegeu, um dia ele te manteve viva, vivo. E aí agora a gente pode olhar para esse medo e dizer com muito carinho: agora eu conduzo a minha vida. Você pode vir aqui comigo, continuo precisando de você, mas você não precisa mais ter tanta responsabilidade. Agora eu que vou dirigir. Gente, fala sério, né? Oh, delícia! Agora eu quero muito que você comente aqui o que você achou de toda essa percepção sobre a autenticidade. Esse é um tema que eu amo falar, porque eu fui aprendendo a caminhar pela vida e me descobrindo, sabe, buscando os meus caquinhos ali. A cada vez que eu buscava mais caquinhos, mais autêntica eu ficava. Então eu virei tudo isso aqui, né, de fazer uma árvore de terra na parede, de fazer tatuagens super autênticas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou descobrir muito mais, e que se um dia eu achar que tudo isso aqui precisa mudar, eu vou mudar, porque eu prezo muito por seguir o fluxo da vida. Eu sou muito, muito, muito entregue a esse grande flow, né? O fluxo mesmo, o grande flow divino que me convida. E eu vou aceitando os convites. E a cada vez que a gente vai se movimentando, se reconhecendo mais, a gente vai entendendo qual o convite que está realmente alinhado com a nossa missão, com o nosso propósito, do que a gente veio fazer aqui na Terra, que estão lá nas nossas cláusulas contratuais que a gente fez com Deus antes de descer. E isso é mutável. Hoje a vida pode estar me convidando a estar aqui, falando no YouTube, dessa forma com vocês. Desses temas, daqui a pouco pode me migrar lá para outro lado. Se eu reconhecer genuinamente que aquilo é uma verdade tremenda da minha alma, que está alinhado com o meu propósito, eu aceito. E, enfim, eu acho que esse é um processo muito gostoso, mas que demanda disposição, gente. Autoconhecimento é disposição. Tô cansada, tá me dando medo, mas eu tô disposta. Eu fiz um compromisso comigo para me conhecer, me resgatar, fazer uma vida diferente, viver nessa vida fazendo ela valer mais a pena. Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui para eu sentir
como que isso chegou em vocês. Tragam mais temas também que vocês queiram ouvir. Eu tenho alguns aqui que eu quero já trazer, estão aqui sendo preparados e organizados. E é sobre tudo isso. Um beijo e um queijo.